Bom, gente, hoje é dia 11 de junho de 2026 e estamos aqui para mais uma sessão do nosso podcast, né, do Grupo de Conjuntura. E hoje o tema, a gente vai sair um pouquinho daquele tema tanto focado na conjuntura e a gente vai tratar de questões que são fundamentais para pensar o Brasil daqui para frente. Então, nós vamos tratar da questão da baixa produtividade da economia brasileira associada ao fim do bônus demográfico. E hoje nós teremos o professor Francisco Eduardo como o principal analista dessas questões. Professor Francisco Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Margarida. Bom, na semana passada saiu o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2026, mostrando um crescimento de 1,1% em relação ao trimestre anterior, o que poderia sugerir uma recuperação, uma retomada do fôlego do crescimento, mas isso se a gente ficasse numa análise superficial de um dado pontual, sem considerar um contexto mais amplo em que isso está acontecendo. Nesse podcast de hoje, como a Margarida já anunciou, a gente vai voltar a um tema do qual a gente já falou em outras vezes, que é a forte restrição que existe atualmente ao crescimento econômico brasileiro. Uma forte restrição que tende a persistir enquanto não forem alteradas algumas tendências básicas, das quais nós vamos falar. Antes de resumir o nosso argumento central sobre esse rígido limite ao crescimento, eu gostaria só de lembrar que quando a gente olha o crescimento do primeiro trimestre por outras medidas, que não há variação em relação ao trimestre anterior, essa restrição ao crescimento já está começando a aparecer. Por exemplo, se a gente usar como métrica o crescimento anual, no sentido de 4 trimestres contra 4 trimestres anteriores, o PIB já veio desacelerando em todo o ano passado, fechou o ano em 2,3%, nos últimos 4 trimestres até agora o primeiro de 2026, já baixou para 2% e vem uma tendência clara de desaceleração. Mas por que isso está acontecendo? E por que esse quadro tende até a se agravar? A resposta está em duas tendências fortes, arraigadas na economia brasileira, que são as tendências demográficas e da produtividade. Vamos lá. Primeiro, a transição demográfica em curso no Brasil vem fazendo cair rapidamente o crescimento da oferta de trabalhadores na economia brasileira. Então, se a gente olhar o mercado de trabalho, a oferta e demanda de trabalho, a oferta vem crescendo cada vez menos. Para se ter uma ideia, a população em idade de trabalhar, no conceito da PNAD, do IBGE, que é o contingente de 14 anos ou mais, um limite aberto, né? Esse contingente cresce atualmente 0,75% ao ano, nesse momento. E taxa que vai sendo declinante daqui para frente. Mas desse contingente da população em idade de trabalhar, apenas uma parte, denominada força de trabalho, participa efetivamente do mercado de trabalho, que são aqueles que estão ou ocupados trabalhando ou estão desocupados procurando trabalho. Se essa parcela que corresponde à força de trabalho tiver um crescimento proporcional àquele 0,75%, a população, em um ano, a população que estará no mercado de trabalho terá crescido 825 mil pessoas. E se a gente restringir o conceito de população em idade de trabalhar para 14 até 64, que falei a cidade porque esse conceito também é muito usado, e no caso do Brasil corresponde a 97% das pessoas ocupadas. Para esse grupo, o crescimento anual é de apenas 0,23%, ou em números absolutos, 350 mil pessoas. Para se ter uma ideia de quão pouco isso significa, tanto as 350 mil como no conceito mais amplo, 825 mil,
Mas, para se ter uma ideia de como é que isso é pouco, nos últimos 3 anos, o número de empregos criados, que foi a demanda por trabalho, né, cresceu, em média, 2 milhões de pessoas. Foram 2 milhões de novos postos de trabalho por ano, em média. Isso significa 2 vezes e meia aquele crescimento, mesmo naquele conceito amplo de 825 mil pessoas. Então, se está crescendo muito mais a demanda por trabalho do que a oferta, não espanta que a taxa de desemprego venha caindo fortemente nos últimos anos. E é isso que preenche esse hiato, esse gap entre oferta e demanda de trabalho. O problema é que a taxa de desemprego não pode cair indefinidamente. Aliás, se ela não atingir o nível máximo de queda, certamente está muito próximo disso. Vamos aos dados mais recentes da PNAD contínua. A taxa de desemprego com ajuste sazonal, a gente tem que fazer um ajuste sazonal, porque a taxa de desemprego aumenta no início do ano, diminui depois, então a gente tem que ajustar isso. Fazendo um ajuste sazonal, a taxa de desemprego atingiu um mínimo de 5,4% da força de trabalho no último trimestre de 2025. De lá para cá, ela se manteve aí, em torno de 5,4, até a última PNAD, que foi em abril. Né? Então, a ideia que dá é que você que tá parece que a taxa de desocupação está encontrando assim, um piso de resistência e vem se mantendo estável nesse piso de resistência nos últimos meses. Mas será que é possível esse piso baixar um pouquinho? Claro, isso eventualmente pode acontecer, isso depende de melhorar as aptidões das pessoas que estão desocupadas, ou depende das empresas, eventualmente, no desespero, contratar trabalhadores que não têm uma qualificação abaixo da satisfatória, mas, na ausência de outros, contrata esse mesmo. Ou através de migração interregional, já que a taxa de desemprego, por exemplo, no Nordeste é mais alta do que no Sul e Sudeste. Agora, todas essas soluções, que já são limitadas a curto prazo, podem baixar um pouquinho a taxa de desemprego, mas elevam o custo da mão de obra. Então, tem essa coisa, ela é limitada e eleva o custo da mão de obra. E à medida que então, que vai se alcançando esse piso, os novos trabalhadores, a disponibilidade de trabalhadores a cada ano passa a crescer em linha com o baixíssimo crescimento das pessoas em idade de trabalhar. Né? Então, se isso acontece, o próprio PIB, o próprio crescimento do PIB, que depende do crescimento das pessoas trabalhando, ocupadas, e da produtividade dessas pessoas, a produtividade do trabalho, depende desses dois fatores, ele vai depender desse crescimento de digamos, 0,75 da força de trabalho, mais um tanto que é a produtividade. Agora, quais as perspectivas a respeito dessa produtividade, desse tanto que o crescimento pode ir além de 0,75 neste momento? Vamos tomar por referência, para iniciar, o período em que a gente tem a PNAD como pesquisa, a PNAD contínua, essa pesquisa atual, que já tem 14 anos, começando em março de 2012 a março de 2016. Nesse período, a produtividade média do trabalho cresceu 0,2% ao ano. Só 0,2% ao ano. Nos últimos 3 anos foi um pouquinho mais, foi 0,4%. Continua sendo um número baixíssimo. Nos últimos 12 meses, até março de 2026, que a gente tem o dado do PIB trimestral e da PNAD,
a produtividade cresceu 0,4% nos últimos 4 trimestres até o primeiro desse ano. 0,4%. Se a gente mantém esse ritmo, imagina, a população crescendo 0,7%, um pouquinho mais, ou a população trabalhadora, né, a força de trabalho, e a produtividade crescendo 0,4%, o PIB não cresce mais do que 1,2% ao ano. Não pode, né? Bate no teto. E mais, esse número tende, tudo mais constante, esse número tende a decrescer, porque uma coisa que não fica constante é a força de trabalho que está crescendo cada vez menos. Então, os limites ao crescimento são estreitíssimos. E a pergunta que a gente pode fazer é o que fazer para sair dessa verdadeira armadilha da quase estagnação, que é uma quase estagnação, sem crescer perto de 1%. O que fazer para sair dessa armadilha da quase estagnação? Bom, primeiro, a condição sine qua non é ter clareza sobre o diagnóstico, entender essas duas tendências pesadas que eu falei, a demográfica e a da produtividade, que se tornaram um obstáculo ao crescimento. É entender e levar isso para o coração, digamos assim, do planejamento, da política econômica. A política tem que ser construída, né? A estratégia de crescimento tem que ser construída pensando em superar esses obstáculos. E aí definir as políticas para enfrentar. No que se refere à demografia propriamente dita, não há absolutamente nada a fazer. Você não pode mudar a tendência demográfica. O que se pode fazer, sim, é, por exemplo, aumentar a taxa de participação da população em idade de trabalhar no mercado de trabalho. Mais gente que está hoje fora do mercado de trabalho, mas está em idade de trabalhar, entrar para o mercado de trabalho. 2, reduzir a taxa de desemprego mínima possível. Atualmente parece que você não baixa do 5,4% com ajuste sazonal, né? De repente pode ser que isso seja possível com determinadas medidas. As medidas, tanto para uma coisa e para outra, envolvem flexibilização do trabalho, né? Do mercado de trabalho, facilitação do trabalho remoto, mais creches e outras medidas de apoio às mulheres e aos idosos trabalhadores, treinamento e educação para melhorar o matching entre aqueles que querem trabalhar e as vagas disponíveis, né? E uma série de medidas nessa direção passaram a ser fundamentais, mas lembrando que todas elas têm um limite, que são relativamente estreitos, né? Portanto, o outro lado, que é o aumento da produtividade, é o caminho de longe mais promissor, não só porque o aumento de produtividade eleva a renda média das pessoas, como também porque não há limites para o aumento da produtividade. É absolutamente ilimitado, né? O problema é como conseguir alcançar esse objetivo. E há muitos caminhos para chegar lá. Destacadamente, se eu fosse destacar 2, tem muitas coisas, inclusive as pessoas que trabalham com isso, têm proposto muita coisa, mas eu poderia destacar a educação, investimento em educação de boa qualidade, e o aumento do estoque de capital por trabalhador, que depende do investimento macroeconômico, né, da formação bruta de capital fixo. Só para me referir a este último ponto aqui, o Brasil vai muito mal, tem tido um péssimo desempenho, que com certeza é o irmão gêmeo do péssimo desempenho da produtividade a que eu me referia. Para dar aqui um par de dados, nos últimos 3 anos, a taxa de investimento no Brasil ficou, em média, em 16,7% do PIB. Aliás, esse primeiro trimestre, esse PIB que chegou a ser comemorado, a taxa de investimento foi 16,5%, até um pouquinho abaixo da média dos 3 últimos anos. Esses níveis de investimento, eles são muito baixos comparado com o nosso passado histórico, com momentos em que a economia brasileira cresceu, e mais ainda baixos quando comparados aos nossos pares emergentes. De acordo com os dados do FMI, nesse mesmo triênio, né, 2023 a 2025, em que a nossa taxa de investimento ficou em 16,7% do PIB,
Na média das economias emergentes ficou em 32%, ou seja, praticamente o dobro da taxa média brasileira. Vê quanto a gente está investindo pouco em formação, quanto a gente está formando pouco capital, e, por exemplo, em aumentar a dotação de capital para o trabalhador, e, obviamente, isso aí prejudica a nossa produtividade. Claro que existem exceções, setores cuja produtividade vem crescendo de forma muito acelerada, mas são exceções, são poucos. Por exemplo, a agropecuária. A agropecuária, nesse período da pesquisa de 2012 para cá, a produtividade na agropecuária, quando a produtividade brasileira cresceu 0,2%, na agropecuária cresceu 5,5% ao ano, que é muito. A extrativa mineral também, o setor de energia também cresceu bastante. Então, tem setores dinâmicos, mas eles têm um peso pequeno no PIB. Pega um setor enorme de serviços, com raras exceções, a produtividade cresce quase nada. A própria indústria vem recuando em termos de produtividade. Ou seja, as mudanças estruturais que aconteceram em prol de agropecuária, extrativa mineral, petróleo, energia elétrica, etc., isso aí é positivo, mas tem um peso muito grande, não muda, não mudou efetivamente o quadro geral de baixíssimo crescimento da produtividade brasileira. Ou seja, concluindo aqui, o caminho para que o Brasil volte a ser uma economia dinâmica é um caminho muito árduo e depende de iniciativas e regras que até agora não estão indo ao âmago dos nossos problemas. Queria só encerrar falando que é muito comum aqui na análise de conjuntura a gente sempre acabar pensando no crescimento, olhando pela ótica da demanda. Se a demanda. Ano eleitoral, cresce muito o gasto público, não sei o quê, a demanda está crescendo por tal e tal razão. Isso aí pode ter sido uma análise adequada, um enfoque adequado, pode e foi um enfoque adequado no passado. Isso cada vez menos é relevante. Porque à medida que você vai esbarrando num obstáculo como esse, que eu destaquei aqui, no obstáculo de oferta, crescimento da demanda cada vez mais se converte em aumento de preços e menos em aumento de produção, porque a economia está esbarrando nesse obstáculo que eu falei. Então, o que tem que fazer para crescer não é mais fortalecer a demanda, que essa já está mais do que fortalecida, e sim enfrentar essas questões estruturais que eu me referi aqui. Então, é basicamente isso. Eu queria. Esse ponto eu acho que é um ponto muito importante para a gente prestar atenção, porque a gente, normalmente, no dia a dia, está muito colado aqui em questões assim, muito de curtíssimo prazo, e tem essa grande questão de longo prazo, mas que, de repente, já está presente na nossa economia. Então, é basicamente isso aí que eu queria colocar. Obrigada, Francisco Eduardo. Então, só para complementar aí um pouco da sua bela exposição, né? Realmente isso parece que não está no radar, né, dos policymakers brasileiros. E, no entanto, é uma realidade muito dura, que é mais difícil de ser contornada quando o Brasil, no passado, experimentou que o estoque de capital era o grande limitador, né? Era a grande restrição em momentos específicos ao crescimento da economia brasileira, porque aí aumenta o investimento, dependendo do tipo de investimento, ele não leva tanto tempo para maturar, e ele já começa a expandir a capacidade produtiva. O problema da falta de mão de obra é muito diferente, né? Porque essas soluções de curto prazo que você sinalizou, estimular a imigração interregional ou até internacional também, são soluções difíceis, né? Não são soluções fáceis. Então, na verdade, é uma preocupação que cada vez mais nós temos, e poucos analistas mencionam isso como uma restrição importante para pensar a economia brasileira
para os próximos anos, né? Então, eu queria encerrar por aqui a nossa, a menos que o professor Francisco Eduardo queira colocar mais alguma questão. Não, não, é basicamente isso que eu queria colocar Tá. por hoje. Então, que nós voltamos aí na próxima semana, e esse tema da restrição ao crescimento da economia brasileira é um tema que cada vez mais vai ocupar espaço nas nossas discussões, ok? Então, muito obrigada a todos, até a próxima semana.